todo mundo sabe o que aconteceu, ou pouca gente sabe por conta da história, né? Do que aconteceu, né? E eu gostaria de contá-la aqui. Acho que aqui a gente tem tempo aqui? Tu sabe, sim, nós temos, eu acho, uns 10 minutos, né? Mas a intenção justamente em trazer isso é porque existe uma lenda urbana em cima disso, né? Eu acho que tem poucas pessoas sabem de fato o que aconteceu. Não, então era uma oportunidade. Cara, e eu sabia que isso ia vir, e quando tu me perguntou se tinha algum assunto que não poderia ser tocado, eu sabia que seria esse. E eu faço questão de falar isso aqui, e vai ser a primeira vez que eu falo isso em qualquer mídia. Inclusive a Tatame já me procurou, o Alonso já me procurou, e eu nunca falei disso. E hoje eu vou falar. Isso aconteceu, começou no X-Fest, no qual o Dimitri venceu o Bruno, que foi o mesmo X-Fest que o Yuri venceu o Nathan Schutz, que era o atual campeão do PFL agora, do GP. Que dizem, eu não lembro, então eu não tenho como saber se é verdade ou não, dizem que o Drago foi entregar o troféu da luta pro Yuri e me estendeu a mão e eu não vi. E eu dei as costas para ele, no cage. Mas eu não vi, eu estava comemorando a vitória do meu atleta, jamais ia deixar de cumprimentar alguém. E se falando do Drago na época, que era um cara que todo mundo tinha respeito pela história que ele teve na luta, né? E é um cara que parava os eventos batendo foto, né? Então imagina eu começando uma carreira ali, não querer cumprimentar um cara que ele talvez não lembre, mas a gente já fez parte da mesma equipe, né? Que era a Profight, né? Foi quando o Drago explodiu, e ele fazia parte da Profight. E o meu treinador, o Tatu, fazia parte da Profight, e eu ia junto com ele para treinar. Então, por vezes, eu dividi o tatame com ele já, e talvez ele nem lembre disso, né? E aí, dizem que eu dei as costas para ele, e eu não lembro disso. E isso causou um problema, porque começaram a falar que quando eu saí do evento, pô, o Drago tá de cara contigo, porque aconteceu isso, aconteceu assado e tal. Eu falei, cara, eu não vi. E na época, ele tinha startado uma equipe, que era no porão da luta, né? Era ele e outras pessoas. E o que aconteceu? No passar da semana, porque a luta foi no sábado, se eu não me engano, no passar da semana ficou um zum dizendo que eu tinha feito isso. E eu disse, pô, cara, eu não fiz isso. Mas tudo bem. E aí um dia eu tô dando uma aula, eu não me lembro se foi na primeira semana, após o evento, ou na segunda, tá? Eu não tenho essa lembrança. Era um mezanino que tinha no terceiro andar de uma academia, que a gente tinha um tatamezinho ali de 30 metros quadrados, e eu tava numa salinha onde ficavam os equipamentos. E aí eu tô ali tirando meu relógio ali e tal pra começar a aula. Era uma sexta-feira e era o treino tipo assim de tarde, era umas 3 da tarde, então era só adolescente treinando, e o Yuri tava no tatame. Mas tava mais como meu ajudante ali pra ajudar no treino do que atleta, né? Tava só na contenção ali do treino. E subiu um atleta do Drago da época e disse, o Drago tá lá embaixo e ele quer falar contigo. Ali eu senti, né? Falei, pô, o cara veio até minha academia, né? Sabendo o que aconteceu. Não veio pra conversar. Não veio pra conversar, né? Veio pra me intimidar ou veio pra me agredir, né? E aí eu falei, não, beleza. Aí eu tirei o meu relógio, tirei minha carteira, falei, pô, algo vai acontecer, né? E aí quando eu tô descendo as escadas, ele tá subindo. Então, pô, o Drago é um cara que deve ter o quê? 1,90m, 1,95m, né? E ele tava se preparando pra lutar na época com o Edson Conterrâneo. Ele lutou, acho que 2 semanas depois. Então ele tava em extrema forma, assim, tava gigante, cara, né? E aí eu tô descendo a escada e ele tá subindo. E aí nisso, a gente ficou frente a frente. Eu 3 degraus acima e ele 3 abaixo. A gente ficou na linha do rosto, assim, né? De tão alto que ele era. E aí as palavras dele foram as seguintes: eu vim aqui pra mostrar pra você que eu sou melhor treinador que você. E a gente vai sair na mão. E aí ele entrou na academia sem camisa, com uma bermuda de MMA, com luva de MMA na mão e bucal na boca. Ele subiu assim a escada. Então tu vê que ali eu sabia que não tinha conversa, entendeu? Ali não tinha o que fazer. E aí a gente começou a brigar. Eu caí na escada, ele me bateu na escada, eu levantei, a gente se agrediu e tal. Aí disseram que ia chamar a polícia, mas até então ali ele me bateu, né, pela força física dele, mas eu tava ileso.
Eu me defendi bem no chão ali e tal, mas ele levou uma posição melhor que eu ali. Beleza, aí eu, dentro da minha adrenalina, dentro da minha maluquice que eu tinha na época, né, o Sombra que, porra, tu pode ficar assim e tal. Quando eu subi a escada, eu tive a bobagem de falar assim, pô, tua mão não é tão pesada assim, né? Olha a minha cabeça, né? O cara tava louco pra me matar ali e eu abri a boca pra falar isso. Quando eu dei as costas, quando eu olhei pra trás, ele tava em cima de mim. E aí, a gente caiu no chão ali e tal, aí tava o pessoal dele ali na academia, não deixou ninguém se meter. Então ali a gente começou uma briga de novo no meio dos equipamentos de musculação, né? E mais uma vez eu levei a pior. Tentei derrubar ele, botar ele para baixo, não consegui, caí por baixo. Ele fez um ground and pound por cima ali, eu me defendi da maneira que deu. Ele abriu o meu supercílio em cima do esquerdo, se eu não tô enganado. E aí falaram, pô, vai vir a polícia. E aí ele foi embora. E ali foi uma coisa muito complicada para mim ali, não pela agressão física, né? Pela questão psicológica, velho. Porque tu imagina, tu tá startando um projeto no qual tu tá criando atletas, tu tá criando alunos, tu tá começando a galgar um espaço, né? E alguém se sente ofendido por conta de algo que não aconteceu, ou se realmente foi isso ou não, entendeu? Mas ele, querendo ou não, ele foi ali. E aí tu imagina eu explicando isso pros meus alunos. Que, pô, o cara subiu aqui, me bateu, me agrediu, a gente saiu na mão, eu levei a pior. A troca do quê? Só que aí, cara, aconteceu uma coisa muito fantástica. Que na minha cabeça, eu fui pra casa e eu fui desolado. Pô, minha mulher foi a pessoa que não me deixou entrar em depressão, porque a gente acontece uma situação dessa e o mundo desaba, né? Porque tu imagina, pô, pra mim foi vergonhoso. Ele subir ali, a gente brigar, eu tomar a pior, dizer que eu fiz e não fiz, eu tava começando um trabalho honesto e agora pra mim desaba tudo, o que vão pensar de mim? A repercussão disso foi Brasil, né? Foi Brasil, falavam isso, saiu na Tatame, saiu em todos os lugares, né? E aí começaram a deixar ele mais brabo ainda, porque as matérias que escreviam eu não falava nada, e aí diziam assim, pô, o Drago invadiu a academia do cara que tinha 70 quilos e não conseguiu bater no cara. Tipo assim, não, ele levou vantagem no que ele fez ali, porque ele saiu na mão, ele é um cara bem maior do que eu, o cara tava no camp pra lutar, eu me defendi como deu, mas a gente teve uma briga honesta ali, foi só eu e ele e eu levei a pior, entendeu? E ok, mas os sites fomentavam isso de forma que, pô, o Sombra segurou o BO. Né? Sim. E eu segurei o meu BO ali na hora, mas não era o que eles passavam para quem lia, né? Sim. E aí aconteceu uma parada muito louca, que foi o seguinte, quando eu me dei conta, as pessoas estavam me vangloriando por não ter aceitado. Sombra, qualquer pessoa teria, pelo amor de Deus, não encosta em mim, não bate em mim, desculpa se eu falei alguma coisa, e eu não aceitei. E eu tomei a atitude de não aceitar, tomei a pior no que aconteceu ali, foi triste, assim, pelo fato total, uma briga dentro da academia, né, na época voltaram a história dos pit boys e tal, as invasões de academia, cara, foi uma merda isso aí, foi horrível, porque a gente tava numa crescente muito boa na luta, e aí voltou uma história dessa, né, mas os meus alunos foram caras que, a gente tá honrado de fazer parte do teu tatame, porque a gente entende quem é o Drago, a gente entende o que ele representa para a luta, e ele veio aqui e qualquer ser humano que olhasse o tamanho de vocês dois diria, aquele cara ali não tem chance, aquele cara ali vai ser morto, e tu não aceitou e tu caiu pra dentro e a gente é teu fã, cara. Foi pra guerra. E aí o que era horroroso começou a se tornar uma coisa que os meus alunos ficaram felizes de ver que o mestre deles, que passa muita coisa por todos os dias ali ensinando, é um cara que fala, e quando precisou fazer e mostrar que é um samurai, mostrou, entendeu?
E qualquer pessoa poderia ter dito, meu, pelo amor de Deus, me desculpa, vamos se entender aqui. E todo mundo ia dizer assim, o Sombra arregou pro cara. Que também não seria algo ruim, porque quem conhece o Drago sabe da agressividade dele lutando, o quanto bom ele era, entendeu? Então, pô, um cara é pequeno, não tem condição de sair na mão com peso pesado, velho. Isso é no sparring hoje de alto nível também não tem como, entendeu? E naquele momento ali, eu me vi assim, ou eu não aceito, ou eu boto tudo a perder aquilo que eu conquistei até hoje. No corner, de incentivando, de vamos cair pra dentro, de vamos se superar. E aí quando o Sombra precisou mostrar que ele, porra, eu vou encarar o meu problema de frente aqui, eu não caminhei pra trás, entendeu? Sim. Na época foi foda, velho. Não foi fácil. Mentalmente. Vocês se encontraram depois? Tiveram Cara, algum momento? depois de muito tempo, a gente se encontrou numa pesagem do Jungle Fight, de outro Jungle Fight. Se eu não me engano... Não, cara, foi na pesagem do Jungle Fight que o Floyd lutou com o Yuri. A gente se encontrou e ali a gente se cumprimentou e ele me pediu desculpas. E eu falei que tava tudo certo, que eu desculpava ele e que vida que segue. É complicado, né? O Sombra, e depois a gente se encontrou, depois, em outros eventos, não tão longe agora, e ele passou, a gente se cumprimentou e tal, e beleza. Você é meu amigo, o Drago também é meu amigo, né? E a gente sabe do poder que a mídia muitas vezes tem de fazer as pessoas fazerem coisas absurdas, assim, né? É incrível, né? O Drago, quando tiver a possibilidade, né? Que ele tiver a oportunidade de estar conosco, o convite também está feito. Está feito. E rapaziada, se vocês chegaram até aqui, peço que curtam o vídeo, compartilhem para os amigos, isso vai dar bastante credibilidade para a gente poder estar crescendo o canal e trazer pessoas mais influentes para vocês estarem acompanhando. Demorou? Tamo junto, até o próximo.